Muito boa noite. Estamos aqui na IBNU, iniciando a nossa live tão importante nesta noite sobre racismo e injustiça. A IBNU, uma comunidade saudável para uma cidade, um Brasil, um mundo melhor, e que sempre está discutindo questões pertinentes à nossa realidade, como gente que faz parte da comunidade, do contexto social e enxerga a sua caminhada à luz das orientações que a gente tem na proposta das Escrituras, na proposta de Jesus de Nazaré. E nessa noite nós estamos muito contentes e felizes, temos alguns convidados especiais que estão conosco e vão fazer parte da nossa live. Começando aqui, inicialmente apresentando os nossos queridos Dr. Jefferson Chagas. Jefferson está diretamente de Lisboa, de Portugal. Jefferson é doutor, é PhD em engenharia, PhD também em estudos teológicos voltados para a compreensão do islamismo no Southwestern Baptist Theological Seminary, nos Estados Unidos. Jefferson, boa noite, um prazer muito grande ter você com a gente aqui. Já já você vai ter a palavra aí para cumprimentar todo mundo. E também temos conosco aqui o nosso amigo Anderson Young. Anderson, que está terminando o seu doutorado, o seu PhD em estudos bíblicos na área de Antigo Testamento no King's College, na Inglaterra. O Anderson tem formação inicial, né, na área de administração hoteleira, e também é um dos nossos convidados especiais desta noite para discutirmos esse tema que é pertinente à nossa realidade social. E também conosco aqui, pastor e professor o Dilean Melo, ele é diretor, né, do Seminário Batista do Litoral, né, ligada aqui à Associação Batista ali, com a sua formação em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, e hoje está também fazendo o seu mestrado ligado ao Southwestern Theological Baptist Seminary. Muito boa noite a todos. E eu começaria aí pedindo uma palavra de saudação, primeiro do Jefferson, depois do Anderson, e de Leandro, depois falando também que ele representa também um grupo específico dentro da IBNU nesta noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos da família IBNU e a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui e, com certeza, esse assunto é de uma relevância muito grande, né? Então, estou muito feliz aí. Obrigado pelo convite, Sayão. Anderson. Boa noite, todo mundo. Eu agradeço o convite. É bom rever o Sayão depois de tantos anos. Boa noite, pessoal da IBNU e para todos os ouvintes para discutir esse tema muito importante relevante para a nossa fé. Muito bem, boa noite, Dilean. Boa noite, Sayão, Jefferson, Anderson, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu represento aqui hoje o Ministério Integre, que é o Ministério dos Jovens da IBNU, que está fazendo parte dessa live hoje. Vamos então estar interagindo com os nossos convidados, fazendo as perguntas, e você pode então participar dessa live de uma forma bem ativa, ou seja, você pode nos enviar as perguntas pelo chat da nossa live. Então aqui no nosso YouTube você envia as perguntas a respeito desse tema, que nós vamos participar, né, partilhar essas perguntas com o Jefferson, com o Anderson, para que eles possam então responder a sua pergunta aqui ao vivo. Então essa é a nossa parte aqui do Ministério Integre, e também vamos aqui participar desse tempo. Sayão? Muito bem, excelente, dizendo a todos também que no apoio direto aí temos a Suzy Lee e o Jonatas Hübner, que estão no apoio da nossa transmissão e acompanhamento da nossa live. Mas muito bem, olha, essa questão do racismo é um tema absolutamente significativo e pertinente,
que, na verdade, tem uma história muito longa e, recentemente, por causa de acontecimentos que se deram nos Estados Unidos, ganhou uma repercussão mundial e a gente tem visto e acompanhado esse cenário em diversas situações, né? E, de fato, nós temos um problema de minorias discriminadas, tratadas de maneira diferente, problemas de conflitos até mesmo étnicos. Isso não é uma realidade somente brasileira, mas acontece, né, em vários lugares do mundo. A gente que conhece aí, né, sabe muito bem como isso funciona, e eu acho muito importante ter com a gente os nossos convidados hoje. Por quê? Porque o Jefferson tem experiência de ter morado na Ásia, né, e tanto no contexto de fala mandarim, como no contexto de fala árabe, morou também na África, morou nos Estados Unidos. O Jefferson tem uma experiência muito significativa, o Anderson também, de uma família de descendentes de imigrantes, né, que vem do contexto de fala mandarim taiwanesa, e que mora atualmente na Inglaterra. Inglaterra não faz tanto tempo, um brasileiro foi confundido lá com outra pessoa, né, Jean Charles de Menezes, e acabou falecendo num episódio muito triste. E, portanto, o assunto é assim. Mas vamos lá. Jefferson, tem um problema. Eu converso com algumas pessoas e quando a gente trata do tema do racismo, inclusive alguns grupos dizem assim: esse negócio é muito mimimi, negócio não é bem assim, não, o pessoal fica aí exagerando esse negócio, porque não existe racismo, né? Existe talvez uma pessoa ou outra, o racismo está na cabeça da pessoa que se sente ofendida, né? E como é que é? Você enxerga isso dessa maneira? O racismo é uma realidade na sociedade, por exemplo, brasileira e até europeia e americana? O que você pode dizer para os nossos participantes aí que estão em sintonia com a gente? Bom, novamente, boa noite. É uma realidade, Sayão. O racismo ele é real. Nós observamos as pessoas hoje no Brasil tem dentro dessa equação a classe social não tem como não estar presente nessa equação, mas é uma grande realidade. Hoje o que a gente vê dentro eu passei algum tempo nos Estados Unidos e aí você nota a própria história. Eu vivi no Texas. Você nota a própria história, né? Não faz muito tempo, né, em que as pessoas estavam ali com a Bíblia aberta numa mão e o chicote no outro, né? E até hoje, quando você vê muitas situações da polícia, esses dias mesmo eu vi um vídeo de um negro americano. Ele estava parado num local que talvez causasse alguma dúvida, próximo a um bar, se não me engano, e uma danceteria, alguma coisa assim, e chegaram 3 policiais e prenderam ele, e aí pediram o documento. Quer dizer, eles foram extremamente agressivos, e quando um dos policiais, né, caucasiano, né, branco, pegou o documento, ele, na hora, a reação dele foi essa: estamos com um problema, porque o rapaz ele era do FBI, né? E aí ele chegou e pediu, né? Olha, por favor, você pede eu quero o seu documento. A forma que vocês fizeram não é a forma correta. E o superior chegou e, né? Então foi um negócio bem constrangedor. E ele estava simplesmente sentado, talvez aguardando alguém, né? E foi abordado de uma forma que não se deve fazer, né? Independente da raça, né? Da pessoa. Então é uma realidade lá, é uma realidade no Brasil também. A gente tem visto muitos casos de racismo nos últimos anos. Agora, o que a gente vê, Sayão, é que existe uma polarização também, existe um exagero com relação a essas políticas extremas, né? Que aí é uma coisa que eu tenho dificuldade, acho que a gente vai falar mais tarde, mas às vezes eu lembro que eu sou da época, eu estudei numa escola do Estado, né? Eu estudei uma escola do Estado, né? Até a 8ª série. Naquela época nós não tínhamos alguns problemas como tem hoje, né? As pessoas brincavam, falavam e não tinha esse tom tão como está hoje, né? Mas eu me lembro, as pessoas chamavam cabelo de fogo, né? Quando alguém era ruivo, né?
Aí a pessoa assim, ô negão, né? De uma forma... Eu lembro que o meu pai me chamava assim. O meu pai me chamava, ô negão, tudo bom? Como é que você tá? Eu chamo meu irmão assim. Hoje parece que se você fala isso, já gera todo um extremismo também, em que você já tem essa dificuldade. Os Trapalhões, por exemplo, esses dias eu estava vendo uns pedaços dos Trapalhões, que é remete ao meu Mussum. tempo. O Mussum estava com o pé de pato lá, e o, e o Dedé foi brincar com ele, né? E algo que não há nenhum conteúdo de racismo, mas hoje a turma da polarização também pega essas coisas aí. Então você tem. É muito sensível esse tópico, né? Mas eu lamento muito que algumas coisas hoje entrou para um extremismo também, né? Mas também eu entendo o grito. Eu entendo o grito do negro. Eu só não consigo entender essas questões, né, de extremismo, né? Mas há necessidade, sim, de levantar o tema e a gente está aqui para isso. Muito bem, muito obrigado pela sua primeira participação. Anderson, tem gente que acha que racismo é uma coisa exclusiva, né, do contexto dos negros, ou como se diz nos Estados Unidos, afro-americanos. Você concorda que existe racismo? Será que racismo acontece com gente que vem do contexto asiático, que não está dentro do perfil, né, caucasiano, branco, europeu? O que você pode nos dizer? Obrigado, Sayão. Eu acho que não dá para comparar, né, colocar nas mesmas proporções, né, com o que aconteceu na história do Brasil, nos Estados Unidos, né, mas tem sim, principalmente agora em tempos de pandemia, né, com o pessoal asiático, né, sendo muitas vezes atacado. Aqui eu não tive tanto esse problema, assim, né, mas eu percebo, assim, muito conhecidos nos Estados Unidos que têm sofrido esses ataques, né? Muito O bem. Anderson, Sayão, o Anderson falando isso aí, eu lembrei, eu estava fazendo uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre as primeiras ondas, né, de imigrantes chineses. Eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo. Fala sobre isso que é legal, aí você é exatamente o que eu estou falando. Muito Em São importante. Francisco, né, os primeiros imigrantes chineses, eles não tinham autorização para trazer suas esposas, né, eles tinham que praticamente um trabalho quase que escravo, né, para construir a estrada de ferro lá nos Estados Unidos. Então, tinha até um nome, né, que eles chamavam de pele amarela, né, o pessoal tinha naquela região de São Francisco era bem forte também, né? E aí surgiu Chinatown naquela região também. Uma coisa que eu lembro, eu vi algumas fotos na pesquisa que eu estava fazendo de locais assim muito claros, restaurantes, locais proibido a entrada de chineses, né? Uhum. Era proibido. E outra coisa que eu tenho visto aqui em Portugal, Sayão, os restaurantes chineses, né? Agora que abriu um pouquinho mais aqui, então toda semana a gente vai no restaurante chinês, né? A gente gosta muito da comida chinesa e os restaurantes estão vazios, né? Então hoje o chinês, as pessoas acham que todo chinês hoje tem lá uma colônia de corona do vírus dentro dele, um né? potencial propagador de vírus, né? Eu lembro quando, eu acho que, eu não lembro assim a idade certa, assim, mas acho que era mais ou menos na faixa dos 8 anos, né? Eu também fui estudei numa escola pública, né? E a professora chegou e falou assim, chinês come cachorro, né? Então tinha aquelas piadas ali já, assim. Exato. Então, é interessante observar isso, né? Porque eu assim, eu poderia dizer o seguinte, que eu tenho uma certa facilidade de observar isso de perto por duas razões. Uma, porque eu sempre tive um contato próximo, tanto com negros como com pessoas de origem asiática. E as pessoas se sentiam na liberdade de falar absurdos para mim, né? Então, eu me lembro de ditados assim absurdos. E no caso do oriental, ninguém faz distinção entre chinês, japonês, coreano, taiwanês, para todo mundo é um tipo de japonês diferente, né? Eu ouvi frases assim horríveis, né? Eu ouvi frases horríveis sobre árabes,
Eu ouvi frases horríveis sobre judeus, sobre negros, o negro é sujo, o negro é inferior, ele tem que realmente apanhar porque é um povo desse jeito. O judeu é bandido, ele está roubando todo mundo. Árabes, você vai ver, é terrorista. O chinês e japonês, o que eu vi é o seguinte, ou você mata ele antes, ou eles matam você. Porque é um povo traiçoeiro e perverso. Então, eu queria dizer isso com bastante clareza, porque eu sei que existe, como o Jefferson mencionou, aí um pouco de uma reação extrema que tem um encaminhamento político diferente, né? Mas eu experimentei de perto e vi de perto situações realmente absurdas, né? E eu também morei nos Estados Unidos e eu percebia muito claramente, assim, eu como tenho um biotipo mais, assim, perfil europeu, raramente eu fui parado, me pediram documento, pediram qualquer coisa, né? E as pessoas que faziam parte da nossa comunidade que não tinham esse perfil, com frequência, estavam quase toda semana enfrentando aí uma série de perguntas indevidas, né? Mas vamos lá. Diran, você tem uma pergunta, uma colocação para os nossos entrevistados dessa noite? Tem sim, temos aí pessoas colocando aqui no chat, né, do nosso YouTube, inclusive Leonardo, ele colocou aqui colocou um testemunho dele aqui, de uma vez que ele foi buscar a mãe na igreja com um amigo que era negro e sofreu situações como essa, foi parado numa blitz e o amigo dele teve que prestar aí documentos e o guarda nem sequer pediu a documentação dele. Então a gente vê essa situação aí, da qual o Jefferson e o Anderson falaram, que há sim essa situação de racismo e o quanto ele é evidente, né? Agora, Jefferson, uma pergunta que foi feita aqui, inclusive por um jovem da IBNU, é como identificar de uma forma talvez melhor ou mais precisa, algo que você até chegou a mencionar um pouco aí, essa identificação do o que é um racismo real e o que é o mimimi, né? Ou o que é essa vitimização. Então, como você poder falar um pouquinho sobre isso? Foi um jovem da nossa igreja aqui que fez essa pergunta. Existe... Bom, quando... eu, na verdade, Juliano, quando o Saião ele fez o convite para participar dessa conversa, eu logo aceitei, porque eu vi a relevância, eu vejo que é importante demais isso. Mas eu fiquei fazendo uma retrospectiva de algumas coisas que, na minha caminhada, porque eu venho do interior de São Paulo, sempre fui de estudar, de ambiente de faculdade, e eu não era muito de sair, assim, né? Na verdade, eu não tenho uma história da polícia ter me parado, nada assim muito claro, muito visível com relação a racismo, que eu senti aquela situação constrangedora. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é melhor, porque eu não sei, porque às vezes o que acontece? Eu já vi o ambiente, às vezes, muda, por quê? Eu venho de uma estrutura educacional, né, de formação acadêmica, 2 mestrados, 2 PhDs e 2 graduações e tal. E aí eu já observei, às vezes, dependendo do lugar que a gente vai, eles estão esperando, tem alguém aí, especialista não sei do que, né? E como o Saião diz, o rei da cocada chegando, e daqui a pouco chega o negão, né? Chega o negão ali, totalmente. Aí o povo fica aqui, tem alguma coisa que não bateu, não deu certo, aí com o roteiro deu alguma coisa. Aí você nota, a pessoa dá uma disfarçada, né? E isso não é mimimi, né? Isso não é mimimi, não. Isso é realidade, né? Assim, é óbvio que não é. Aí logo, pelo fato de ter titulação, de ter não sei o quê, né? Aí já muda, né? Aquela coisa. Mas você nota que a pessoa deu uma mancada, sabe? Você lança a bola para o ponto esquerdo ali, ele vai correndo, daqui a pouco ele dá aquela sentida assim, depois ele volta de novo, não, recuperou. Ele dá aquela recuperada porque ele não quer sair, porque é a chance dele. Aí o cara dá uma desculpinha,
Mas existem algumas coisas assim. Na China, é interessante, né? Na China, é óbvio que o diferente, mas aí já não é questão de... Eu já não vi como racismo. É questão de ser bem diferente mesmo, né? Mas aí, quando falávamos mandarim, aí pronto, a conexão vinha e não tive nenhum problema, assim. Mas isso e senti em alguns momentos algumas questões que aí eu não posso dizer se foi realmente racismo, não dá para fechar o relatório, mas alguma questão de algumas invejas, né? Talvez, porque eu não tenho essa questão de vitimização. Eu não tenho esse problema, eu lido muito bem com isso. Tanto que na minha certidão, Saião, tá lá pardo. O que é pardo? Eu não sei Pois o é. que é isso, né? Mas tem muita gente do Brasil é pardo. Então A minha e aí eu não também. sou nada. Você é pardo, olha só. É, a minha Então também você é está no pardo. lugar. Quando eu tô no lugar, eu sou pardo. Quando eu tô na África, se eu falar que eu sou negro, eles brigam comigo. No Senegal, eles chamavam de tubabe. Isso é tubabe. Tubabe é branquelo. Eu tinha um rapaz lá que ia lá e falou: ô, meu amigo holandês. Ele me chamava, né? Mon ami holandês. E eu pensei que era brincadeira. Aí um dia ele chegou e falou para mim: não fala que você é negro aqui. Aqui você não é negro. Aqui você ofende se você falar que você é negro, você não é. E aí você não sabe porque onde você é. Eu sou pardo. Uma categoria nova aí, E né? nos Mas eu sou Estados Unidos, negro. na Europa, você é negro. Nos Estados Eu Unidos, sou Então, na Europa, negro. você é negro. Nos Estados Unidos eu sou latino. Esse é o É problema. latino, não pode nem ser negro. Quando eu vou, não posso. Quando eu vou na igreja afro-americana, né? Lá eles também não. Eu não sou bem-vindo num bairro negro. Porque aí É, eu caracterizo, eu entro na cota, na que cota confuso. dos latinos. Eita, complicado o negócio, né? Mas vamos lá, continuando aí no assunto, o Jefferson já falou um pouquinho da experiência dele. Anderson, ou você mesmo, ou talvez o pessoal da própria comunidade mais oriental, já sentiu, percebeu, tem alguma experiência assim de elemento que você pode categorizar como racismo mesmo? Que é um tratamento diferencial negativo? Então, acho que depende muito de quem tá te tratando com aquele tipo de vocabulário, né? Se é alguém que cresceu com você, sempre brincou, jogou bola, que nem o Jefferson tava falando, quando você joga bola tem um monte de nome, né? Que o pessoal chama um ou outro, né? Então Ou eu China, ou cresci Japoronga. isso, Eu, assim, nunca tive problema, né? Mas a gente percebe que 20 anos atrás essas coisas eram, pelo menos pareciam normais, né? Eu tinha amigos que negão, chinês ou japa, mas assim, o que mexia bastante comigo, né? Assim, tipo na adolescência, né? Era quando o pessoal começava a brincar assim com o sotaque dos meus pais, né? Dos parentes, assim, né? Porque aí a gente percebia que tinha assim um pouco de maldade, assim, né? E uma outra situação, essa foi assim no Brasil, né? Uma coisa assim também interessante que tem, não sei se seria racismo ou um tipo de preconceito para os expatriados que retornam para sua terra de origem, né? Porque você não é considerado, você não é chinês ou taiwanês ou japonês, você nasceu no Brasil ou você está voltando, você não é japonês puro, alguma coisa assim, né? Então também tem esse tipo de já aconteceu comigo quando eu fui para Taiwan, quando eu tinha 16 anos, assim, o meu passaporte era brasileiro. Aí, assim, ouvi alguns comentários, né? Então existe também racismo ou preconceito dentro da própria etnia, né? Isso que o Anderson falou é interessante, porque eu tava falando com o Binho hoje, né? Que ele mora no Japão, ele também fala isso, né? Ele tá lá 5 anos, a esposa dele há 16 anos, né? E ele fala que ele não é, né? Ali, quando ele vai pro Brasil, ele é o japa. É Quando ele gaidinho. tá no. É o Quando ele Decaseg. tá no. É o Decaseg, lá ele é o Decaseg. Então, a Larissa já perdeu vagas de emprego por causa disso, né?
E então você tem essa situação. E o outro exemplo que eu lembrei são os egípcios, né? Os egípcios, quando eles saem para ir para o Oriente Médio, né, norte da África, tem hora que a divisão de Egito ele pertence ao Oriente Médio, embora a geografia dele é norte de África. Mas quando o egípcio vai, por exemplo, para a Jordânia e vai buscar um trabalho, alguma coisa assim, pelo sotaque dele, o povo já discrimina como já joga ele numa casta inferior, né? Isso no próprio bloco árabe. Tem uma coisa assim bem semelhante com o que você compartilhou, né? Entre o chinês e o taiwanês, né? Às vezes muitas igrejas passaram assim por uns conflitos, né? Igrejas taiwanesas e chinesas. Agora eu acho que tá mais assim que superado, né? Mas no começo foi uma coisa bem. Eu acho que ainda tem um pouco, viu, Anderson? Ainda Sim. O brasileiro não é tão claro ainda. Sim. Bom, pessoal, a conversa tá boa, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o histórico que nós temos humano, infelizmente, sempre foi um histórico de afirmação, né, da nacionalidade, da etnia. Então, você tem uma trajetória histórica em que os grupos, né, que tentam se definir como um grupo tal, e o grupo distinto, né, quer seja por língua, etnia ou características que a gente pode chamar de fenotípicas, né, pela aparência externa, historicamente tem sido maltratado e discriminado. E a história nossa, e aí eu quero chamar a atenção para um problema mais acentuado que a gente tem visto, que é o caso dos negros, né? A gente tem um histórico muito vergonhoso e complicado, né? Não tem como botar a sujeira para debaixo do tapete, né? Porque a gente tem, eu sei, é claro que não vamos dizer, exclusividade dos europeus a prática da escravidão, ela só começa a ser efetivamente questionada por influências do pensamento cristão, né? Ela existe desde a antiguidade, é uma coisa que as pessoas nem questionavam, né? Mas o lamentável é que a sociedade europeia, com muita influência cristã, fundamentada no mercantilismo, praticou a escravidão, né? Isso foi muito acentuado até nesse perfil colonialista, né? E o Brasil, e os Estados Unidos, o Caribe, mas muito o Brasil, é um epicentro disso, né? E nesse processo a gente tem um histórico que coloca o negro como essencialmente inferior, e que, portanto, havia até uma certa legitimação teológica nisso, né? Que o negro não tem alma, ele não é exatamente como as outras pessoas, e aí você tinha um processo de legitimação de todo tipo de maldade, e isso marcou a história. Então você tinha os grupos, né, seja bantus, sudaneses, especialmente da cultura de perfil iorubá, né, que veio para cá, depois os negros malês que chegaram no Brasil, e eles tiveram a sua estrutura social destruída, né? Foram colocados na escravidão e depois jogados na marginalidade e caminham com dificuldade na construção da sociedade na maior parte dos casos. E eu acho que existe muito isso mesmo, um negócio intrínseco na cabeça. O sujeito, né, na média, ele vê o negro, ele carrega inconscientemente, às vezes, uma série de estereótipos, né? E aí ele reage disso. Um dos maiores racistas da história recente foi o Conde de Gobineau, que escreveu um livro que ficou famoso, que foi usado inclusive pelos nazistas, né? Tratado sobre a desigualdade das raças humanas, né? E esse homem visitou o Brasil. Ele viveu parte da vida aqui, né? Então, assim, a herança, ela é problemática, né? Não sei se o Dilean tem alguma pergunta, alguma coisa que se encaixa nisso, e eu acho que a gente precisa olhar o problema de frente. Eu queria um comentário de vocês, se esse Dilean tem alguma pergunta que se encaixa nesse enfoque maior que a gente tem sobre a questão. Tem perguntas relacionadas, sim, Sayão. Por exemplo, a Alice, ela pergunta um pouco sobre questão de uma teologia, sobre teologia negra e teologia dos oprimidos. Não está ligado diretamente, mas de certa forma é aquilo que vem como um desenvolvimento dessa forma como essas pessoas têm pensado, né? E tem culminado, enfim, em como elas fazem uma teologia a respeito
desse movimento, né? Então, a Alice, ela pergunta sobre isso. Então, eu creio que pode ser aí uma coisa para ser discutida. E a Larissa também, ela pergunta sobre cotas e métodos de reinserção na sociedade. Eu creio que isso também pode ser desenvolvido dentro desse pensamento, como que essas pessoas que sofreram aí podem hoje ser reinseridas, como pode ser a transformação da mudança de vida e de pensamento dessas pessoas que muitas vezes carregam sim esses estereótipos e elas mesmas carregam aí uma cosmovisão bastante deturpada, né, de si mesmas. Então, Jefferson, Anderson. Eu tava até lendo um texto hoje, Saião, e vi um comentário de um pastor em que ele trouxe uma exegese um pouco complicada na minha ótica, em números. Eu dei uma olhadinha aqui, até é só um verso, mas em Números 12, em cima dessa linha da teologia negra e tal. Mulher de Moisés. Exatamente, né? Porque aí coloca aqui, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ela havia se casado com uma mulher etíope, né? Que aí quando você vai ali no hebraico né, Cushita, de Cush, né, Cushita, que lá em Jeremias também, né? Naquela passagem de Jeremias também lá fala do leopardo, lá do etíope, e é o mesmo. O lance que para mim é que o que acontece é que Miriam, ela fica leprosa, não é? E aqui o texto diz que, se não me falha a memória, você me corrija aqui, em que a lepra deixou o rosto dela branco, não é isso? Alguma coisa. E aí o pessoal faz uma avaliação sem uma exegese muito aquela coisa, sabe? Eu preciso provar alguma coisa, então eu vou atrás né? Eu vou atrás de achar alguma coisa que me dê essa... É uma discussão dos scholars, né, que discute sobre essa questão, mas eu vi um comentário de uma pessoa que navega nessa teologia, essa teologia aí, né, que foi falada, que Deus fez isso. Você quer ficar branca? Então eu vou dar lepra para você para ficar branca, né? O que eu sei é que há alguma coisa étnica aqui, né? Mas, assim, para dizer que a lepra é algo que faz isso, porque ela não queria casar com que não queria que casasse com possivelmente ou foi uma etíope, ou foi Zípora, né? Quer dizer, é uma discussão, né? Mas tem gente que entra por esse viés e outros caminhos tentando trazer algumas coisas que não temos certeza. São discussões acadêmicas ou às vezes há uma forçação de barra, muitas vezes. Anderson, quer comentar alguma coisa? A gente comenta na sequência aí sobre isso. Não, mais assim, genérico, né? O que eu escuto muito falar hoje em dia são teologias pós-coloniais, né? Acho que já passou aquela fase da teologia da libertação. Não sei, aí no Brasil ainda parece que um pouco forte, mas agora tem falado muito aqui sobre teologias pós-coloniais, né? Tem agora eu não lembro, ele é asiático o nome dele, ele é Sugihardita. Acho que ele trabalha muito com essa questão, lendo a Bíblia de um olhar pós-colonial. É interessante. Olha, eu acho o seguinte, e talvez o pessoal não tenha essa noção, esse tipo de análise que a gente tem de raça não é uma coisa muito cientificamente estabelecida, né? Isso é um olhar que se desenvolve muito na Europa, principalmente depois do século 17, mais 18, né? Porque os europeus, né, em função de uma série de fatores culturais, eles acabam tendo um impacto, né, nesse processo de chegar a outras terras e iniciar o processo de colonização, e eles iniciam um processo de comparação com sociedades que, em boa parte dos casos, estavam num perfil de caminhada técnica diferente deles. E aí surge a ideia de que nós somos assim porque
somos essencialmente diferentes deles. E aí começa um chamado estudo, né? Que distingue as outras pessoas e vem essa questão, inclusive, com base, uma suposta base biológica, né? Que os povos são diferentes a priori a partir, né? E isso, a partir das características raciais, isso desenvolve todo esse racismo que vai desembocar no momento mais pesado aí no próprio nacional-socialismo alemão, que é o nazismo, né? Só que na Bíblia, por exemplo, você não tem isso. Você tem a questão da pessoa diferente do estrangeiro. Ninguém está rejeitando a mulher de Moisés por causa da cor da pele Exato. dela. Não é a mesma questão, né? É Você a tem liderança, é a liderança afrontada, né? Na verdade, Moisés estava tendo a sim, sua liderança afrontada. A questão era essa, não a questão da. na Bíblia você tem o Simeão, chamado Níger, né, negro, lá no grupo dos diáconos lá de Atos, né? A gente tem o outro que é Cirineu, né? Lúcio de Cirene, Cirene na Líbia, né? Você tem, assim, uma coisa... E agora, eu acho, é uma coisa para a gente pensar, né? Como a gente teve um contingente de conflitos tribais na história da África, de tribos que, né, perderam a guerra e foram vendidas para os europeus, entraram no processo de escravidão, eram escravizados pelos árabes também. Pouca gente conhece, por exemplo, elementos ligados à antiga civilização africana, né? Então você tem, por exemplo, uma história de civilização muito valiosa e significativa na Etiópia. Você tinha um Exato. grande reino Zulu lá na região da África do Sul, tinha um grande império na região da África Ocidental, com a sua sede em Timbuktu, né? Que hoje está Que é no o Burkina Mali, Faso, no Mali, o Burkina Faso, Timbuktu está é no ali. Mali. Então, ali tem construções históricas, e pouca gente imagina, por exemplo, que uma parte das dinastias dos faraós do Egito era do povo núbio, que é um povo negro, né? Você tem faraós negros, né? O legal no Egito é que você tem faraó com cara de europeu, faraó com cara de egípcio mais tradicional e faraó negro. Aí o cara quer torcer para um time para o outro e tem faraó à vontade. Você pode escolher, né, qual que você quer, né? Então, eu acho que isso. Agora, essa questão das cotas, eu digo o seguinte, né? Que em determinado momento, quando você tem uma população muito vulnerável, seja ela avaliada só racialmente ou não, pode, durante um certo tempo, funcionar para recuperar as pessoas numa situação vulnerável. Mas eu não sei se seria uma coisa que a gente poderia ser exclusivo, né? Porque você tem, por exemplo, negros bem de vida, em situação favorável, e você tem gente no interior do Brasil que não são negros, né, são ou de população indígena, ou são mestiços, ou podem ser até brancos, né, e estão numa situação vulnerável, né? Então, acho que o equilíbrio é uma palavra fundamental na tentativa de lidar com essas questões, né? Acho que ela não pode ser usada como um critério único, né? Tem que ser combinado com outros critérios, tem que ter uma meta também, né? E você mencionou que tem pessoas que não são negras, que também não têm uma condição tão boa, mas eu queria incluir também pessoas com deficiência, né? Também, que são numa condição muito mais vulnerável, né? Uhum, uhum. E às vezes não são contemplados, não são considerados, né? Sim. É a questão Guilherme, tem social, né? pergunta? Eu acho que a Pois questão não. social, né, Sayão? Eu acho que essa questão social, ela é muito relevante nessa questão, né, das oportunidades, né, na questão das cotas. E aí, quando você vai para classes, né, economicamente aí inferiores, aí você tem uma porcentagem grande, mas não única, né, de negros, né? Então, essa questão da cota, eu tenho algumas. Exatamente, eu acredito que numa situação temporária é interessante, Uhum. mas eu acho que tem que ter cuidado nessa avaliação, né? Nessa questão aí eu acho que é importante ter essa avaliação. Eu estou de acordo também com isso. Eu acho que é isso aí. Eu acho, inclusive, que é uma coisa interessante, assim, que uma coisa que eu tenho aprendido a observar, por exemplo, o comportamento dos judeus, né, que tiveram sempre um processo de sofrimento racial também. Um dia desse a gente vai fazer uma live sobre essa questão do antissemitismo também.
Mas, por exemplo, os judeus, com toda a situação de adversidade, eles sempre fizeram todo o esforço de trabalhar para dar a volta por cima, porque quando a pessoa põe na cabeça, ó, eu realmente não sou capaz de fazer nada, eu estou numa situação que o único jeito que eu tenho condição de me levantar é se as pessoas fizerem por mim, você tem um outro lado perigoso, né, em que você deixa a pessoa numa possibilidade de não desenvolver autoconfiança. Então, uma parte você ajuda a levantar, reconhecendo a situação de vulnerabilidade e o processo histórico problemático. O outro passo, você leva a pessoa a caminhar dizendo, olha, você é capaz e você não é inferior a ninguém. Se você caminhar nessa direção, o outro chegou, você chega também. Então, acho que isso é um papel importante a se desenvolver. Mas o Dilean deve ter mais perguntas para nós aí. Ou seja, é uma via de mão dupla, tem que caminhar sempre os dois lados, né? Um lado só sempre é perigoso, né? Tem sim, Sayão, tem uma pergunta aqui a respeito de questão de produção, e eu creio que é ampla aí, com outros aspectos, né? A pergunta ela veio mais direcionada sobre a questão de produção teológica. A pergunta veio assim: se nós acreditamos que no meio cristão é necessário uma produção teológica feita por pessoas negras, ou se isso é irrelevante, mas eu creio que isso está ligado com várias desse aspecto, né? De que geralmente tem essa questão, tem que ter mais mulheres, tem que ter mais negros, tem que ter mais, sempre essa situação de colocar Inclusão. mais um grupo específico, né? Então, essa foi a pergunta. Então, acho que vale a pena ser discutido essa situação. Então, Jefferson, você já começou até a se manifestar quando eu estava fazendo a pergunta. Quer responder? Só para... nesse bate-papo aqui, às vezes vem algumas memórias, né? O Sayão, quando ele estava falando aí, depois aí eu vou direto nessa questão, o Sayão estava falando sobre isso, e eu me lembro muito bem. O meu avô, o seu Joaquim, ele tinha uma charrete, e ele vendia mortadela nos frigoríficos. Na época era assim, no interior de São Paulo. E eu achava que o meu avô era rico, porque na época era o Cruzeiro, então você tinha ele chegava com aquele pacote de dinheiro, né? Então a referência que eu tinha era pequeno, muito pequenininho. A minha referência era essa, mas eu sempre vi no meu avô e depois no meu pai esse desejo da leitura, né? E tinha na época o famoso Clube do Livro, o Círculo do Livro. Antigamente, meu pai era sócio, então os livros traduzidos para o português, muita coisa, né? E meu pai lia, eu me lembro, até hoje, muito pequeno, acho que eu tinha 5, 6 anos, que eu ajudava ele a abrir as caixas, né? Quer dizer, eu fui educado num ambiente da leitura, do incentivo à leitura, né? Quer dizer, então, quando eu vou crescendo nesse ambiente, meu pai ele vai me instruindo exatamente um pouco nisso que você está falando, Sayão, de que é possível, né? A gente ali sem entender muito. E eu me lembro bem que eu tinha um amigo que o pai dele era veterinário, a gente era muito amigo do futebol. Né? Essa amizade do futebol, adolescência, não tem essa coisa, né? Então você tá ali. E aí ele passou no vestibular, o irmão dele passou no vestibular na Unicamp, e ele fez o objetivo, ele fez o cursinho. Eu não tinha condição de fazer o cursinho, eu trabalhava na Ford, eu fiz o Senai e tudo, mas eu sempre estudava bastante. E eu me lembro muito bem que ele me chamou um dia para ir a Campinas, conhecer a Unicamp, e ele me deu. Eu me lembro que eu peguei uma caixa de apostilas do objetivo, 52 apostilas, e eu levei para casa e já comecei a estudar dentro do ônibus, né? Voltando para casa, né? Então eu passei em 12º lugar, né? E na engenharia química, então assim é um pouco dessa questão, né, da família, essa questão do incentivo, de trabalhar essa questão da autoestima, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, por isso que eu lembrei dessa história aí. Agora, com relação à pergunta que você estava falando aí, sobre. Eu acho interessante trabalhar essa questão, não de uma teologia negros fazendo produção ou alguma coisa, mas eu acho que trabalhar essa questão étnica
com a globalização, eu vejo essa necessidade de trazer essa multiculturalidade, sabe? Trazer essa multiculturalidade. Eu acho que é importante. Eu estou numa igreja aqui hoje, aqui em Portugal, Casa da Cidade, e é uma igreja que esses dias chegaram 38 sudaneses refugiados, né? Você tem ali 3 chineses que vieram como refugiados, eu não sei qual a categoria exata deles, e existe ali 2 famílias de iraquianos e são muçulmanos, né? E a igreja tem trabalhado essa ideia de convidar as pessoas à mesa, convidar à mesa, né? Essa ideia dessa interculturalidade. Então, eu vejo a necessidade hoje na igreja de escrever, sim, de trabalhar, sim, essa questão dessa igreja de povos, línguas, tribos, né? Que a gente vê na Bíblia vários exemplos aí, né? Eu acho que, assim, não acho assim que seja necessário a produção por negros ou chineses de produção teológica nesse sentido, mas eu concordo com o Jefferson, a produção que trata desses assuntos, né, para dar essa pluralidade de vozes, né? Eu acho que precisa traduzir, né, para esse público na linguagem deles, entender de onde eles estão vindo, né? Como é que comunica a realidade dessas pessoas, né? Eu acho que eu vejo importância nesse sentido, não a produção por cotas porque ele faz parte dessa raça ou outra, mas a produção de assuntos, né, nesse sentido. Anderson, quando eu vejo isso, eu não sei, mas quando eu olho a Bíblia, eu tenho mergulhado muito, até mesmo no processo de doutorado, eu trabalhei especificamente com árabes, né? Então, entender a mindset, né? A mentalidade árabe, conversar com eles, caminhar com eles e entender que o meu trabalho tratou-se de discipulado. Então, eu estudei muito sobre as características culturais, né? E então o que eu vejo na Bíblia, eu lembro, Sayão, eu já preguei nos 4 lugares aqui, usando a sua mensagem que você falou lá, Deus ama os árabes, né? Eu dei pus só um temperinho ali, sabe? Só pus um sal a mais, uma coisinha ali, mas eu pus no micro-ondas e é uma mensagem muito boa. E eu tenho muito falado sobre isso, do Deus que vai ao encontro das pessoas diferentes, né? O Jesus que intencionalmente fala para os discípulos, hoje a gente vai sair da caixinha judaica, hoje a gente vai lá para ter um encontro lá em Samaria. Então a Bíblia tem tantos exemplos maravilhosos, a escrava, né, que foi para a casa de Naamã, né, ela podia fazer de tudo para impedir que aquele general, né, general maldito, me tirou da família, e não, quer dizer, a mente dela, do reino, coração, né, e ela chega e facilita a cura, né? Ela é uma facilitadora no processo de cura ali do grande herói sírio, né? Então eu gosto muito dessa toada, Sayão, de ver a Bíblia nessa questão do Deus que ama os povos, sabe, as etnias. É tão lindo ver isso, sabe? Então, pensando nessa questão, eu tive algumas experiências na África, né? E 2 coisas me chamaram muita atenção. Eu tive num encontro numa região ao norte de Moçambique e eu estava ministrando para um grupo ali de africanos e gente que conhecia a Bíblia. Eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei, não é verdade que a África e os negros são amaldiçoados por Deus? Resposta deles, sim. E eu levei um susto com isso, né? Porque para onde você vai se você acredita que você, por definição, é maldito, né? E aí eu reuni, né? Nesse caso tinha um bom grupo deles que tinha uma tradição histórica de casa islâmica, né? E eu falei exatamente sobre Agar lá, né? Gênesis 21, 16, trabalhando o texto, né? E aí um deles virou para mim, puxa, a primeira pessoa que vem aqui fala alguma coisa sobre nós.
porque a gente sempre ouviu coisas sobre os outros. Então, nesse sentido, aí eu diria o seguinte, que existe uma forçação de barra de fazer dentro dessa categoria que eu acho que é essencialmente uma leitura basicamente marxista da realidade, né? De dividir as coisas aí de uma maneira polarizada, e aí eu acho que existe realmente um perigo de transformar tudo isso numa politização indevida, mas existe, a gente tem que entender isso, que o evangelho, né, Jesus não nasceu em Paris, nem em Nova York e nem em São Paulo, né? Jesus vem do contexto judaico, Oriente Médio, ambiente semita, e aí na nossa história a gente tem um processo de, né, passa o negócio na milanesa, né, passa no grego, passa no latino, passa no alemão, passa no inglês, no americano, e hoje a gente tem um evangelho assim, cuja essência às vezes desaparece, tem todo um contorno que ganha peso exagerado, né? E aí, nesse sentido, sim, eu acho que precisa ter. A própria cultura brasileira é muito rica, né? Porque ela tem o componente indígena, ela tem o componente africano, ela tem o componente português e o componente asiático e migratório diversificado, né? Outra coisa que talvez o Anderson pode até contar histórias para a gente, que o pessoal não lembra bem, é que os imigrantes que vieram para cá, por isso que é um problema também desse pessoal querer, por exemplo, diabolizar os brancos, né? De que branco você está falando? Do polonês que levou paulada do russo e do alemão? Do finlandês? Ou do cara da Islândia que nem exército não tem? De quem você está falando, né? Então não é assim, o branco é mau, o negro é bom, o asiático é mau, o asiático é bom. Esse processo é muito confuso, né? E do jeito que as pessoas analisam. Então, a gente vai ver que essa interação dos enfoques diferentes, né, que as tradições têm a nos dizer, é muito interessante, faz parte dessa beleza, porque Deus diz, né, que de um só ele fez todos os povos, né? Todas as culturas são bem-vindas. Então, é necessário, na nossa unidade diferente, termos uma santa, né, desuniformização numa unidade amor em Cristo. Então, a participação de pessoas diferentes, de pano de fundo diferente, com cultura diferente, é enriquecedora, acho que é valiosa, sim, no Evangelho e deveria ser considerado, porque, olha, a gente precisa dizer a verdade aqui, né? É uma vergonha. Os chineses na América do Norte foram extremamente, até o pessoal diz em certas regiões, que as estradas foram construídas em cima de cadáveres de chineses, né? A gente Canadá de trabalhadores na estrada de ferro que perderam a mão, né, por causa do frio, né, ali. sim. Então, Não, a história é apavorante, né? Uma história de extermínio, de massacre de pessoas. A realidade histórica do Brasil, os imigrantes vieram para ocupar o lugar em que os escravos estavam anteriormente e foram enganados, né? Passaram por problemas. Então a gente precisa enxergar essa realidade, né? E coisa que o pessoal não quer dizer, Jefferson, não quer dizer, Anderson, não quer dizer, Dilean, é que muitos dos nossos queridos aí, né, especialmente no ambiente da América do Norte, e até mesmo na tradição da cristandade brasileira, legitimaram isso teologicamente e viam essas coisas como normais. Por isso que a gente não pode se entregar a uma ideologia, porque esse pessoal fez isso, né? A gente vê o absurdo que foi o nazismo como gente de tradição religiosa se serviu a um regime assassino e brutal, né? E a gente tem um cenário semelhante nesse processo. Então, é algo muito importante de ser considerado, né? O que a gente pode e deve fazer para lidar com essa questão? O que vocês propõem, dizem? Porque, assim, tem uma galera que diz o seguinte, olha, vamos sair, né? Esse triste episódio que aconteceu na América do Norte e levou muita gente a partir para uma atitude, né, de violência. Qual é o caminho da gente ver? A gente constata isso, percebe o problema. Eu estou até um pouco assustado que eu acho que essas polarizações têm acentuado, né, esse sentimento de oposição e negativo.
E qual o caminho? Para que lado a gente deve ir nessa situação tão complicada e confusa? Não sei se o Guilherme tem mais alguma pergunta para encaixar aí dentro dessa nossa... Né? Eu acho que tem uma pergunta aqui da Edila que bate exatamente, né? Existe uma forma de amenizar o sofrimento, mas acho que essa questão aí é basicamente essa proposta. Como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que pode entrar isso aí mesmo, Sayão, que você está propondo, e aí depois a gente entra nessa situação de como amenizar o sofrimento. A gente não deve polarizar, a gente tem que achar o equilíbrio, como a igreja tem que se posicionar, e depois lidar com o sofrimento das pessoas, porque afinal as pessoas estão sofrendo, né? Eu acho que é muito importante aqui, como negro, né, tá falando que eu entendo esse grito né, do racismo, tanto que a gente começou a falar sobre isso e dizendo que é a realidade, assim como lá no início, quando começaram a falar sobre as mulheres, e aí começa a surgir a palavra feminismo, era um grito também. A questão salarial, a questão de violência doméstica, né? E aqui em Portugal, por exemplo, é altíssimo, né? A violência doméstica aqui em Portugal é altíssima, é assustador. E aí, logo, isso aí, essas rotas, elas tomaram dimensões, né? Essas polarizações, né? Quer dizer, eu entendo o grito do negro, a questão mesmo da questão social, não dá para desassociar, né, as questões sociais, né? Você vai nas comunidades, nas favelas do Brasil, grande parte são negros, e isso é a realidade que se tem, né? Então eu entendo. Agora a questão é essa questão política em cima disso, né? Assim como o feminismo também tomou essa proporção. Então esses exageros eu não tenho como concordar. Mas com relação a que é possível fazer algo, sim. Agora eu vou pensando isso numa questão bíblica, que é a que traz mais conforto para mim quando eu vejo a forma como Jesus lidava, como Deus lidava com a questão, com as questões étnicas, né? E eu volto novamente, porque eu tenho falado sobre isso bastante quando eu vou ao norte da África, conversar com os nossos amigos ali. Eu não tenho como não falar de Agar, em que ela 2 vezes ela foge para o deserto, em 2 situações lá naquela bagunça na família de Abrão, né? E aí você vê o anjo do Senhor vai ao encontro dela. Quer dizer, ela é uma escrava, ela é estrangeira, ela é uma egípcia, ela não é hebreia, ela não tem o pedigree, e ela faz teologia, né? Quando você vê o diálogo dela ali no deserto, né? E outra coisa, o anjo do Senhor fala para ela que o menino que está na sua barriga, eu vou abençoar essa genealogia. Então isso para mim é muito forte, né? A forma como Deus enxerga os diferentes povos, tribos, línguas. E aí a gente vê que Ismael nasce, depois vão de novo para o deserto, Deus ouve o choro do menino, e aquele menino não morre, e Deus cumpre a promessa. Em Gênesis 25, a gente vê lá os descendentes de Ismael, Nebaiote, Quedar, um monte. Aí quando você vai lá em Isaías 60, verso 6, você vê o quê? Você vê lá diante do trono de Deus, né, que está falando sobre a salvação das nações, né? Falando o quê? Falando de Nebaiote e Quedar. Aparece lá, levando as ovelhas lá, tal, né? E isso é maravilhoso, né? E vai Apocalipse falando dos povos, tribos, línguas. Então, assim, eu acredito que essa é uma conversa que é preciso ter na igreja. É preciso trazer essa conversa para a igreja e mostrar essa questão étnica, né? Não tem, aos olhos de Deus, você não tem essas diferenças, né? A forma como Deus ama a todos, né? Então, para mim, é muito forte para mim quando eu falo numa igreja, Sayão, em que geralmente o pessoal toca chofar, o pessoal põe a bandeira de Israel. Eu não tenho nenhum problema com isso. Só que antigamente eu ia nas igrejas falar sobre os árabes e o pessoal não gostava. O pessoal ficava meio, né? A hora que eu comecei a trazer essa mensagem e comecei a mostrar que olha, esse menino que está na sua barriga vai ser como um jumento selvagem, vai ser livre.
como um jumento selvagem. Quer dizer, você, Agar, você foi escrava, mas o menino que está na sua barriga vai ser livre, e a genealogia dele vai ser livre como jumento selvagem, né? Em Jó tem o mesmo termo em hebraico para essa ideia de jumento selvagem, de liberdade, de tá nas campinas e tal. Então isso é maravilhoso. A proposta do evangelho, essa discussão precisa ser mais trazida nas nossas reuniões, nos nossos cultos, né? Amém. Anderson, queria comentar a questão. O Jefferson já deu uma aula aí. Não, eu acho que Isso aí é voltando o Rota 60, isso aí é o Rota 66. Isso eu já vou estar live. Das cotas, né, que você tinha comentado, acho que as cotas funcionando como algo transitório e somado com não só as cotas, mas um programa, né, de capacitação das pessoas que estão nesse nível mais vulnerável, né, não apenas com as cotas, mas acho que tem que ser um estudo, um programa sistemático, né, para atacar o problema de várias frentes, né? Eu acho que não é só as cotas. Eu acho que talvez assim caminhando quase aí para o nosso desfecho, né? O Guilherme vai ver se tem mais algumas perguntas. O meu grande receio é que as pessoas percam a dimensão que toda guerra, na verdade, entre grupos diferentes é uma guerra civil, porque todos somos humanos e somos, né, na verdade, descendentes do mesmo Adão e estamos irmanados nesse processo da trajetória de Deus na história, né? E aí o que eu percebo, eu acho isso é uma coisa que está presente às vezes nos discursos daquilo que a gente chama de direita e de esquerda, né? Em que você chama para uma polarização de crítica inadequada e indevida em relação ao outro, né? E aí eu queria chamar a atenção, enquanto, por exemplo, no desafio que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tinha, de fato, um racismo explícito, legal no país, você tem a caminhada do pastor batista, o Dr. Martin Luther King, né? Ele entra numa relação de oposição ao Malcolm X, né? Que propunha uma reação violenta, né? E aí que a gente tem que entender que acima de qualquer ideologia, o evangelho é a nossa bandeira. E o evangelho propõe o quê? Propõe reconciliação, perdão, um alinhamento de relacionamentos na direção da comunidade do povo de Deus, onde o que nos une é mais importante do que qualquer outra diferença, né? E eu gostei muito, acho que todos vocês devem ter visto o filme da história do Mandela na África do Sul, né? Porque com pelo menos 11 grandes etnias, né, os Xhosas, os Zulus, os Ndebele's e todos os grupos que temos ali, o pessoal queria partir para o tudo ou nada, né, depois de passar pelo apartheid e ter assim uma situação realmente de marginalidade terrível na história, né? E aí ele não permite que o pessoal vá para essa, né, com uma participação, inclusive do Desmond Tutu, né, que era a sua referência maior, né? E ele devagarzinho tira, né, ali a situação diz, não, nós temos que ter um país para todos, né? Tem esse filme até que fala da vitória da África do Sul no rugby, né, tal, não sei o quê. Então, assim, isso que eu queria, que vocês pensam sobre isso, porque nós precisamos dizer, nós amamos os negros, os brancos, os árabes, os judeus, todos os povos, os chineses, e isso é a nossa marca como pessoas que estão ligadas no modelo de Jesus agir, né? E por isso, tudo aquilo que é um discurso que semeia contenda entre os irmãos deve ser repelido, né? Eu acho que deveria haver um trabalho efetivo de ajudar as comunidades mais carentes a partir da educação de base, que isso é determinante, né? Eu não posso Exato. usar
negros ou índios ou, sei lá, qualquer outro grupo vulnerável, gente do interior, do nordeste do país ou das regiões mais limitadas, e dizer para eles, olha, vamos usar isso como um foco de fazer um movimento para ter dividendos políticos e econômicos. Não. Se a gente fizer isso efetivamente, apoiar, esse pessoal cresce com uma alimentação diferente, com uma caminhada de educação diferente, e se eles tiverem, eu acho que o evangelho é espetacular nisso, né? Porque ele devolve a autoestima mais importante que faz parte da construção da trajetória do indivíduo. Então, e por isso eu acho que a gente deveria conclamar todo mundo, né? A uma vivência realmente irmanados, né? Não dá para esconder o problema, não dá para entrar na utilização do problema para outros fins, mas eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção. Não sei se temos algumas outras perguntas aí, finais importantes, e aí a gente pediria os comentários finais aí, tanto do Jefferson como do Anderson aí, que estão já no dia de amanhã, né? Nós estamos aqui no dia 7, eles estão lá no dia 8 já, né? Fazer só aqui então mais uma última. Como vocês têm visto ou têm percebido esse assunto na igreja principalmente na igreja, né, cristã, nesses últimos dias, ou como você tem visto o assunto ser debatido, né? A gente tem visto, por exemplo, alguns escritores, como o Piper, né, lançou esse livro, aquele livro Racismo, a Cruz e o Cristão, falando, inclusive, dando o testemunho dele sobre a questão de racismo relacionado a ele e a família dele. Não sei se vocês viram, o Jefferson está mostrando que sim, mas realmente não é geralmente um assunto debatido ou falado muito nas igrejas, né? Então, como que vocês vão falar, vão até mesmo dar sugestões aqui, porque temos pessoas de vários lugares nos ouvindo, para que essas pessoas possam, de repente, levar até para suas igrejas esses assuntos, de repente, debater com as suas próprias comunidades, para que esse assunto possa ser mais fomentado. Eu acho que na igreja não se fala tanto, eu acho importante essa questão. Eu penso que a igreja, como nós não somos uma nave espacial, né, em que a gente chegou, aterrissou aqui, a gente precisa fazer parte das realidades, das discussões, dos problemas da nossa cidade, né? Então, acho que essa live é um exemplo disso. Eu acredito que nós temos algumas coisas interessantes. Eu estava pensando, por exemplo, por que não a gente desenvolver junto a comunidades com ações missionárias aí, projetos em parceria, cursos profissionalizantes, né, para a classe, né, que é difícil. Hoje, por exemplo, existe muita facilitação. Eu estava conversando com um amigo meu, Vinícius de Brasília, da Assembleia de Deus de Brasília. Ele tem uma escola e que oferece vários cursos na área de curso técnico, alguns à distância, outros cursos de 6 meses, 7 meses, 1 ano. Quer dizer, existem hoje você tem algumas facilitações. Eu acho que se a gente conseguisse discutir isso na igreja e conseguir trabalhar nas comunidades, mostrando possibilidades para que essas pessoas saiam dessas castas, né, sociais, e tenham oportunidade mesmo de arrumar uma situação de um emprego melhor. E aí você tem situações que você pode até patrocinar o estudo de alguns deles, por que não? Né? Você tem cursos, por exemplo, profissionalizantes que não são tão caros. Eu fiz o Senai quando eu tinha 13, 14 anos. Meu pai ele falou para mim, olha, é interessante. Eu fui lá, conheci, e é uma escola gratuita, e na época eu tinha que estudar lá, mas não era muito complexo, e por que não criar uma forma de ajudar esse pessoal, né? Eu vejo, por exemplo, até estudantes da USP ter a oportunidade de ter vestibulares, né? Quantas pessoas que não tinham oportunidade, que jamais passariam numa FUVEST, num instituto militar e tal, e fazendo esses cursos, né? Então você acho que tem que trazer essas conversas para dentro da igreja. E as minhas palavras finais, eu gostaria só de trazer falando sobre essa questão da igreja também. Eu acredito que também na igreja nós possamos encontrar pessoas que são racistas também, né?
Isso não é passivo, não dá para eliminar essa possibilidade. Mas eu entendo, eu vejo o apóstolo João com um grande exemplo. João, certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém, pediu para que João e Tiago fossem lá, né, para arrumar hospedagem. Eles foram num vilarejo de samaritanos, não foram bem recebidos, e ao retornar eles disseram: olha, se o senhor quiser, né, naquela petulância deles, no processo ali, se você quiser, nós podemos orar, né, pedir fogo do céu e fazer churrasco de samaritano, né? Quer dizer, logo depois na caminhada você vê João tendo aquela experiência em Samaria. Jesus intencionalmente fala: hoje nossa aulinha prática vai ser em Samaria. Quer dizer, e ali eles ficaram 2 dias, houve salvação, e lá em Atos você vê que há um avivamento em Samaria. E aí vai Pedro e João até Samaria orar. Então o que eu vejo nessa trajetória é uma trajetória que é uma rota, que é uma jornada para a gente, para cada um da igreja, para cada um de nós observarmos que houve uma mudança de atitude na vida de João. A forma como ele olhou o samaritano foi mudando, né? Então, com Cristo, ele foi aprendendo essa questão da diversidade de povos diferentes. Então, eu digo que ele fazia as coisas em nome de Jesus, mas não fazia com a atitude de Jesus. Então, a proposta é essa mudança de atitude. Então, essas conversas, ela pode gerar mudanças de atitude na igreja. Amém. Não, eu gostei bastante da ideia de cursos profissionalizantes, né? Nossa, meu português está se perdendo. Eu acho que não sei como é que está a realidade agora no Brasil, mas eu acho que empregos assim como eletricista, cabeleireiro, encanador, que faz muito, até mais do que alguém que já tem uma graduação. O pessoal consegue viver bem aqui, né? Então, eu acho que isso também deve ser visto como missão, capacitando o pessoal que está nessa zona mais vulnerável, mas capacitando com educação e com talvez projetos como empresas embrionárias, né? Eu acho que tem igrejas, talvez uma igreja só não seja capaz, mas igrejas trabalhando juntas, né? Foi assim, né, que começaram muitas igrejas no Brasil, como a Igreja Batista, tendo escolas, a Presbiteriana tendo até hospitais, né? Universidades, né? Serviço Então, à comunidade, né? eu acho que essa parte, assim, também da missão, proporcionando, capacitando, né, com educação, mas também fornecendo oportunidades, né, para que o indivíduo comece a andar com as próprias pernas, mas vai mentoreando, né, vai ajudando todo o processo até a pessoa sendo autossustentável, né. E não é muito a ver com o racismo, mas com a questão de imigração, né? Acho que 2 textos que eu gostaria de deixar, né? Que eu acho que fala muito das 2 partes, né? Acho que Êxodos 22, 21, né? Onde fala para não maltratar o estrangeiro, né? Inclui lá, né? Junto com os outros mandamentos, inclui a questão do estrangeiro, né? E outro texto que não poderia deixar de escapar, né, em Jeremias, né, 29, que fala da responsabilidade também do estrangeiro em terras estrangeiras, né, agora, né. Eu acho que tem essa questão de você cuidar do estrangeiro, mas também do estrangeiro abençoar onde ele está morando, né? Está sendo acolhido, né? Essa responsabilidade. Acho que é sempre bom olhar esses 2 lados, né? Muito bom. Dilian, quer dar alguma palavra final aí em nome do Integre, do seu trabalho aí? Bom, quero agradecer ao Jefferson e ao Anderson pela oportunidade de conhecê-los, né, e de estarmos aqui
dessa live, foi muito enriquecedora. Inclusive, temos aí alguns comentários falando como a live foi boa no chat aqui do nosso YouTube. Foi realmente muito bom, o ingresso dos jovens, participação, as dicas realmente foram muito proveitosas. Aí, quem sabe aí a gente possa ter aí novas ideias ou novas coisas para a gente poder ter mais participações aí, porque eu creio que vai ter novas perguntas aí que o pessoal vai lançar do próprio Ministério Integre aí ao longo desse tempo. Então, quem sabe a gente possa ter uma segunda parte. Perfeito. Bom, quero agradecer em nome da IBNU de coração, né, a participação do Anderson, do Jefferson. Anderson, tivemos uma boa jornada aí no Servo de Cristo, né? O Jefferson aí uma jornada já em vários contextos diferentes, né? E eu queria terminar com uma palavra de lembrança e de gratidão de uma pessoa que me abençoou muito na minha vida, né? Eu tinha apenas 18 para 19 anos de idade, e eu estava cursando na Universidade de São Paulo, e eu tive um colega da Nigéria, né? E esse colega nigeriano, George Aiki Alao, né, de etnia Yorubá. E claro, a gente cresce nesse cenário de cultura nossa, né, com os estereótipos desenvolvidos. Graças a Deus, Deus me abençoa a ter um histórico de convivência com tudo quanto é tipo de gente, né, tudo quanto é canto. Mas a gente, na adolescência, vem com o estereótipo acostumado a ver, né, especialmente um africano, a partir de uma perspectiva não muito promissora, né? E olha, esse cara falava 12 línguas. Esse cara se tornou amigo meu. Nós viajamos por vários lugares no Brasil. Ele era, né, um negrão de 1,90 m, assim, né? Era um barato, e às vezes ele usava a roupa típica iorubá, né? Trazendo lá o Bibelimimo, a Bíblia em iorubá. E às vezes, uma vez eu fui com ele na feira, foi imagina só, eu do lado de um cara daquele, né? Com roupa típica, a gente parou a feira, só via carrinho batendo, né? E o que me impressionou muito, né? A sinceridade e a busca de um homem que era fluente em francês, em inglês, em português, né? Em mais 9 línguas regionais da África. E eu estava uma vez no Rio de Janeiro com ele, e eu levantei 4h30 da manhã para ir no banheiro, e ele estava ajoelhado, chorando diante de Deus, buscando a Deus. O objetivo dele era ser diplomata, estadista, uma pessoa de muito conhecimento, muita cultura, muito equilíbrio, e o meu grande amigo negro africano, quando eu tinha 18 anos de idade, me ensinou como uma pessoa de um mundo completamente diferente, de uma cultura totalmente distinta, de aparência completamente diferente de mim, era meu conhecido dos pés da cruz de Cristo, e conhecia o mesmo evangelho, a mesma salvação. Eu me lembro uma vez, eu orei com ele, e a gente teve uma experiência tão especial da presença de Deus, e ele, depois de 30 anos, visitou o Brasil ano passado, e ele não teve dúvida, ele procurou, veio aqui em casa, e foi um momento de grande alegria. Então, Deus abençoe os nossos queridos irmãos negros, brancos, pardos, grenás, lilás, qualquer cor, chineses, orientais, ocidentais, árabes, judeus, né? E que a graça e o amor de Cristo nos ajude a construir uma comunidade de mútua ajuda, para que a gente, como povo de Deus, faça diferença, vencendo as barreiras colocadas entre as pessoas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Obrigado de coração para vocês, Deus abençoe, boa noite, bom descanso aí, né? E que Deus venha a abençoar o nosso contexto, né? Eu queria terminar com uma pequena palavra de oração, né? Pedindo que Deus nos abençoe nesse sentido. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela beleza da diversidade do ser humano que o Senhor criou com esse colorido tão especial. Obrigado pelos nossos queridos irmãos de origem étnica variável, mas que são amados do Senhor e que têm feito diferença na história humana a partir das bênçãos que o Senhor tem, ó Deus, distribuído. Obrigado pela vida do
do Anderson, obrigado pela vida do Jefferson, também do Dilean, da Suzy e do Jonatas, que estão também nos acompanhando aí. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, ó Deus, que esse elemento tão complicado do racismo, a abordagem tão indevida das diferenças humanas, que o Senhor nos ajude, pela graça e pelo amor de Cristo, a construir pontes, ó Deus, a abençoar a vida das pessoas, para que sejamos mesmo um, conforme a tua oração no Evangelho de João. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.